Reinaldo, ídolo do Atlético, participou do podcast Penidos, né, da Tupi, apresentado aí pelo narrador Luiz Penido, e isso lá no Rio de Janeiro, né? Durante a conversa, o ex-atacante e ídolo do Atlético não levou em conta a rivalidade com o Flamengo e até contou que teve uma chance de ir para a equipe carioca. Já pedi para colocar aqui primeira, a gente fez as aspas, a arte do Reinaldo, o que ele falou do Flamengo, para que o Colombo possa ler pra gente, né, que é quando ele diz aí que ele teria jogado. Vai, Colombo! Vamos lá, Dimara, vamos abrir aspas para Reinaldo, maior ídolo da história do Atlético para muitos, inclusive para Lélio e Gustavo. Quando perguntado se gostaria de ter defendido o Flamengo, Reinaldo afirmou que sim. Agora, abre aspas. Claro, todo jogador gostaria de jogar no Flamengo. Eu tive essa oportunidade em 81 mesmo. Quase acertamos com o Flamengo, mas naquela ocasião não tinha a lei do passe. A gente era preso ao clube e o Atlético não deixou que eu viesse. Reinaldo, ídolo da torcida atleticana, em participação, como você citou, Dimara, no podcast Penidos, da Rádio Tupi. Vamos para a segunda fala dele, que ele conta, né, que talvez ele tivesse tido até mais repercussão em virtude aí da força da imprensa carioca. Se eu jogasse no Flamengo, acha que teria dado mais eco ainda. A visibilidade era muito maior. A imprensa do Rio e de São Paulo era voz para todo o Brasil. Lá em Minas, a gente ficava entre as montanhas. Fecha aspas para Reinaldo. Lélio Gustavo, o que você achou? Como é que você entendeu essas declarações do Reinaldo? Já vou dar minha opinião, não tem nada a ver, problema dele, ele tem ele pensa o que ele quiser e tudo mais. Eu só acho que já parou de jogar, nós estamos em 2020. Pra que a pessoa vai falar um negócio desse quando é idolatrada por uma outra torcida e sabe dessa rivalidade toda? Eu só acho que é desnecessária a declaração. Ele pode até pensar, querer, esse é problema dele. Eu estou preocupada em relação mesmo a essa idolatria que a gente sabe que o torcedor atleticano tem por ele. Bom, eu começaria da seguinte maneira. Por favor. O Reinaldo, ídolo do Atlético, participou do podcast Penidos, né, da Tupi, apresentado aí pelo narrador Luiz Penido, e isso lá no Rio de Janeiro, né? Durante a conversa, o ex-atacante e ídolo do Atlético não levou em conta a rivalidade com o Flamengo e até contou que teve uma chance de ir para a equipe carioca. Já pedi para colocar aqui primeira, a gente fez as aspas, a arte do Reinaldo, o que ele falou do Flamengo, para que o Colombo possa ler pra gente, né, que é quando ele diz aí que ele teria jogado. Vai, Colombo! Vamos lá, Dimara, vamos abrir aspas para Reinaldo, maior ídolo da história do Atlético para muitos, inclusive para Lélio e Gustavo. Quando perguntado se gostaria de ter defendido o Flamengo, Reinaldo afirmou que sim. Agora, abre aspas. Claro, todo jogador gostaria de jogar no Flamengo. Eu tive essa oportunidade em 81 mesmo. Quase acertamos com o Flamengo, mas naquela ocasião não tinha a lei do passe. A gente era preso ao clube e o Atlético não deixou que eu viesse. Reinaldo, ídolo da torcida atleticana, em participação, como você citou, Dimara, no podcast Penidos, da Rádio Tupi. Vamos para a segunda fala dele, que ele conta, né, que talvez ele tivesse tido até mais repercussão em virtude aí da força da imprensa carioca. Se eu jogasse no Flamengo, acha que teria dado mais eco ainda. A visibilidade era muito maior. A imprensa do Rio e de São Paulo era voz para todo o Brasil. Lá em Minas, a gente ficava entre as montanhas. Fecha aspas para Reinaldo. Lélio Gustavo, o que você achou? Como é que você entendeu essas declarações do Reinaldo? Já vou dar minha opinião, não tem nada a ver, problema dele, ele tem ele pensa o que ele quiser e tudo mais. Eu só acho que já parou de jogar, nós estamos em 2020. Pra que a pessoa vai falar um negócio desse quando é idolatrada por uma outra torcida e sabe dessa rivalidade toda? Eu só acho que é desnecessária a declaração. Ele pode até pensar, querer, esse é problema dele. Eu estou preocupada em relação mesmo a essa idolatria que a gente sabe que o torcedor atleticano tem por ele. Bom, eu começaria da seguinte maneira. Por favor. Rei morto, rei posto.
Tá? Pra mim... Entendi. Acabou. Acabou. Pra mim, particularmente. Ele sempre foi meu ídolo. Eu sempre considerei o maior jogador da história do Atlético. Ele vai continuar sendo o maior artilheiro. Sim. Mas o Reinaldo, nem de rei mais eu chamo também. É só Reinaldo. Rei vai ser para os íntimos, né? Reinaldo. O Reinaldo, pra mim, ele simplesmente, como ele queria já, né? Ter passado a coroa pro Ronaldinho Gaúcho. É verdade. Então, ele já estava pensando bem. E aí, quando ele falou isso, Odimara, muita coisa veio à tona, né? Sim. De 1982. Que, na verdade, não é 81, é 82. Ele não soube seu ano. Após a expulsão à Europa, ele ficou magoado porque o Elias Calil, né? Não quis vender o Reinaldo, principalmente para o Paris Saint-Germain, que ofereceu à época $1 milhão. Depois daquele torneio de Paris que ele matou a pau e encantou os franceses. E já havia encantado, inclusive, né, os franceses num amistoso em que o Galo vence no Mineirão a seleção da França. Aquela mesma que encantou, inclusive, o mundo no ano de 1982. Aí, magoado, talvez, né, ele tenha falado isso agora. 43 anos depois. Ainda tá magoado? Pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Porque tudo que ele falou vai, inclusive, contra o que ele sempre declarava. E pregou, né? E pregou que ele foi roubado pelo Flamengo, que o Flamengo só ganhava roubado do Atlético, porque tinha o Aramengo, porque era o José Roberto Wright. E a gente vendo assim, dá pra pensar então, Reinaldo, que você foi expulso de sacanagem no Serra Dourada? Será que dá pra pensar isso também? Porque a visibilidade que você tinha, né? Você é o recordista em média de gols de um campeonato brasileiro com a camisa do Atlético. Exatamente. Você acha que isso aí não te trouxe visibilidade? Você estava querendo o quê? Que te enxergassem lá da Lua? Que quando tinha pouco tempo que o homem tinha ido à Lua pela primeira vez. Você queria ter uma bandeira sua lá na Lua para todo mundo ver? Porque você chegou à seleção brasileira jogando pelo Atlético. Eu acho que a partir do momento que ele fala isso, ele ofende não a geração, por exemplo, do Colombo, que nós já tivemos embates aqui. Sim. Jogou com Vinícius Andrade, que eu também já tive embates com ele, entendeu? Mas a minha geração se sentiu muito ofendida. Muito ofendida mesmo. E magoada. Pra mim, eu não o chamo mais de rei do Galo. Repito aqui, rei morto, rei posto. Pra mim agora o rei do Atlético vai ser o Ronaldinho Gaúcho. Até o dia que o Hulk parar de jogar. Porque o trono tá reservado pra ele agora, inclusive no meu coração. E tô falando aqui, sabe, até chateado, porque eu gosto do Reinaldo, mas ele, cara, é a mesma coisa de você. Eu acho que é pior do que levar um chifre. Uma coisinha daqui a pouco. É pior do que levar um chifre. A verdade é essa, brother. Isso é uma grande traição. Desculpa aí. Mas eu acho difícil também, né? E falar que ele não tinha repercussão nacional quando ele estava aqui, óbvio que tinha, gente. E outra coisa, os problemas dele, né, Seabra, com relação à seleção brasileira, não tiveram nada a ver com o Atlético, tiveram a ver com a política da época, né? O posicionamento político que o Reinaldo sempre teve numa época de militarismo. E aí é um outro contexto histórico. Se vocês não sabem, busquem lá no YouTube, no Google, para vocês entenderem o processo. Teve muito mais a ver com isso do que com a relação dele em relação ao Atlético e ao que o Atlético demonstrava na época, né? Em relação à seleção, foi pedido para ele não comemorar daquela forma mais, e ele comemorou e não entrou mais. Levantando o punho. Levantando o punho, Panteras Negras e tal. Eu penso um pouco diferente, e aí eu tiro até o Reinaldo da história. Para mim, tanto faz, o Reinaldo, o Tostão, sei lá, alguém falar isso aí. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso. Acho desnecessário. Acho que o cara não precisava falar isso depois de 40 anos. Mas falou também. E outra coisa, sobre a questão da repercussão, ele não falou que ele não teve repercussão. Ele falou teria que mais. Teria mais. E teria mais. É fato, gente.
A gente achar que em 1980, 81, 82, 83, a imprensa do Rio e de São Paulo era, entre aspas, muito mais forte no Brasil, tinha uma penetração muito maior do que a imprensa de Minas. Isso era fato. Os jornais lá, o Globo, o Jornal do Esporte, o Jornal do Brasil, Nacional, a Rádio Rio Nacional, de Janeiro, Rádio que transmitia os jogos do Flamengo para o Brasil todo. Elas iam para o Brasil inteiro. E aqui não ia. As rádios daqui não iam para lá. As rádios aqui ficavam aqui. Isso é fato. Então não é que ele não teria representação. Teria mais. Ele teria. Isso é fato. Então, assim, eu em relação ao Reinaldo, ou Tostão, ou qualquer outro ídolo de clube aí, falei Reinaldo e Tostão, porque são os dois daqui, né, principais. Mas eu não vejo problema nisso, não. Pra mim, tanto faz como tanto fez. O que o cara fez dentro de campo tá feito, acabou, não vejo problema nenhum, não. É por isso que eu só pra não, beleza, isso é um pensamento do Seabra. Claro. O Seabra, ele é um cara super profissional e tudo mais. Só que eu falei aqui, ô Seabra, e vou repetir aqui, eu falei como torcedor. Eu não tô pensando que sou cronista esportivo, jornalista, que nem formado em jornalismo eu sou, entendeu? Eu falei aqui como torcedor, muito magoado. O torcedor não está engolindo. Não tá. O camarada, ele simplesmente, ele pegou a idolatria que a torcida do Galo tinha por ele e jogou na lata do lixo, cara. Sabe? Ele jogou na lata do lixo. Que ele soubesse pelo menos falar. Não, eu tive chance de jogar no Flamengo, mas não deu certo. Claro. Ponto final. Igual o Tele sempre continuou muito respeitado pela torcida do Atlético. Ele saiu daqui até vaiado. Foi parar no Flamengo, junto com o Éder Lopes e o Sérgio Araújo. O Sérgio Araújo, ele falou pra gente aqui, um dos grandes arrependimentos dele foi ter saído do Atlético para ir jogar no Flamengo. Ele falou. Como o próprio Nunes já falou, quando ele veio jogar no Atlético. E às vésperas de umas oitavas de final contra o Flamengo, o que o Nunes fez? Ele se recusou a jogar e foi embora. Eu não vou jogar contra um clube que eu gosto. Ponto final. Era um direito dele. Mas o Reinaldo jogou a idolatria de uma geração toda na lata do lixo. A verdade é essa. Agora, olha, eu falei como profissional, porque eu não tenho mais essa coisa. Claro. E obviamente que eu respeito muito a sua opinião como torcedor, como profissional também, que você é grande profissional também. Não tô colocando uma coisa contra a outra, não. Tô só colocando uma opinião minha, porque eu não tenho essa coisa de torcedor mais, então pra mim tanto faz. É por isso que você tem essa frieza pra tratar o assunto. Eu tô com o sangue mais quente, você tá, sabe, com a pressão 11/8. Seabra é frígido, você é sanguíneo, Lelhão. Olha, peraí. Boa, Rafa, obrigado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sempre digo que eu respeito demais o torcedor exatamente por isso, porque para nós é profissão, para eles é paixão. Então a relação já é diferenciada. E a minha preocupação é exatamente porque eu recebi muitas mensagens de torcedores e senti que eles estão magoados e muito magoados. E a outra coisa que eu digo sempre é o seguinte: por isso que para mim ídolo é dentro e fora dos gramados. Dá para entender o que eu tô falando? Dá, né? Então, deixa eu chamar aqui e perguntar para ele. Você também ficou magoado, Frossá? Tudo bem, Dimara? Um abraço para você, pro Colombo, pro Seabra, pro Lélio, para todo mundo que tá com a gente. Até uma coincidência, hoje eu tô usando a camisa aqui que é do Hulk, né? O homem foi bem demais lá no jogo contra o Del Valle, entrou, mudou o jogo. E é uma coincidência mesmo, não sabia que esse assunto seria tratado hoje aqui no nosso Tempo Esportes, mas vem a calhar a camisa, porque o Hulk é um exemplo de ídolo nesse aspecto de respeito à camisa que veste, né? A gente tem críticas pontuais ao Hulk aqui e ali em relação ao atleta, e aí não tem como não ter, quando tá mal, né, normal, o jogador erra, tem maus momentos, tem uma fase ali, mas o Hulk nunca, em momento algum, teve uma postura que o torcedor olhou pra postura do ídolo e falou, aí ele foi mal, nunca, pelo menos não que eu me lembre. E nessa o Rei foi muito mal, mas muito mal, assim, acho que a minha opinião tá no meio do caminho entre a do Seabra e a do Lélio, assim. Eu concordo com o Seabra na parte que ele fala que o Reinaldo tem razão no que ele diz em relação à segunda parte ali. Eu tava vendo o programa desde que vocês mostraram as aspas ali. Aquela segunda parte da fala dele, quando ele fala da questão da exposição, ele tá certíssimo. Pra mim aquilo ali é um fato. A minha exposição seria maior, eu teria
né, uma visibilidade maior se jogasse no Flamengo do que no Atlético. Eu acho que isso era um fato em 1980 e continua sendo hoje, tá? Eu acho que menos do que antes, mas eu acho que hoje o cara que joga no Flamengo, no Corinthians, ele precisa de menos, vamos dizer assim, para chegar numa seleção brasileira, por exemplo, do que um cara que joga em Cruzeiro Atlético. Eu acho que isso não mudou. Diminuiu muito. Agora as coisas estão um pouco mais equiparadas. A internet, as redes sociais colocam mais em pé de igualdade. Mas ainda tem a imprensa paulista carioca esse poder que não deveria ter, mas tem. E em 80, obviamente, era muito maior, e os números da torcida do Flamengo, da torcida do Corinthians, tem muito a ver com isso, né? O fato da imprensa nacional sempre ter partido de Rio e São Paulo para o Brasil inteiro. Agora, falando da parte que aí me dói como torcedor, e eu tô com o Lélio, eu acho que ele foi muito mal, porque eu comecei a pensar se fosse o contrário, se fosse o Zico dando uma entrevista para uma rádio de Belo Horizontina, perguntado, pô, Zico, você queria ter jogado no Atlético? Eu acho que ele teria a razoabilidade, a lucidez e a noção do tamanho que ele tem para a torcida do Flamengo para falar, pô, respeito muito o Atlético, um grande clube, mas eu sou ídolo do clube do meu coração, onde eu fiz minha história inteira, então eu não gostaria, não. Eu tô muito orgulhoso da história que eu construí no Flamengo. Eu acho que seria essa a resposta ideal pro Reinaldo, assim. Eu relativizo um pouco pela questão do contexto, onde ele tava, às vezes ele quis ser ali educado com os entrevistadores, falar para um público flamenguista, enfim, mas não pegou legal, assim. Na minha opinião, ele foi mal demais na resposta, e muito me surpreende o Reinaldo falar isso justamente sobre o Flamengo, porque a gente precisa colocar nesse debate, né, Dimara? Não tem como ignorar esse aspecto. Tudo que aconteceu com o Atlético do Reinaldo contra o Flamengo, imediatamente antes dessa proposta. Brasileiro de 80, Libertadores de 81, Aragão, Wright, por aí vai. O Reinaldo foi muito injustiçado, como todo o Atlético foi em duelos com o Flamengo. Então, todo atleticano que viveu aquilo lá, eu não vivi, mas tenho conhecimento da história, ficou 2 vezes mais invocado com o Flamengo e pegou um ranço mesmo, uma rivalidade ali com o Flamengo de não gostar, de torcer contra. E eu, como atleticano, torço contra o Flamengo sempre. Né? Gera uma dúvida ali quando é um Flamengo e Cruzeiro, eu admito, mas quando é um Flamengo contra qualquer um, é qualquer um. E pode ser time da Argentina, da China, eu vou torcer pro outro. Então, o Reinaldo falar que gostaria de ter ido pro Flamengo em 81... depois de tudo que aconteceu com ele e com o Galo em 80 e 81, pra mim, ele foi muito mal, assim. Eu digo que eu tô entre o Seabra e o Lélio, porque o Reinaldo ele foi tão gigante como jogador do Atlético, que eu acho que o Atlético é o que é, também pelo que o Reinaldo fez lá atrás. Ele foi tão gênio, tão craque e tão injustiçado, e só não ganhou porque não deixaram, porque a parte dele ele fez. 77, por exemplo, o cara fez gol em todos os jogos do Brasileiro, a maior média até hoje, enfim, não jogou a final porque não deixaram. Então o argumento de o Reinaldo não ganhou nada, pra mim nunca colou. Não ganhou porque não quiseram que ele ganhasse, não por culpa dele. Não pipocava, crescia em jogo grande, enfim, por aí vai. Fazia gol no Maracanã contra o próprio Flamengo. Então, assim, pra mim é esse ponto, assim, que pega. Essa coisa de não saber o tamanho que ele tem na história do clube. Pra mim ele segue sendo ídolo do clube. Pra mim o Reinaldo é o maior jogador que jogou na história do Atlético. Olhando o nome do cara no futebol mundial, não só no Galo, o Ronaldinho é maior que ele. Mas a história do cara no Atlético, pra mim, o Reinaldo segue sendo o número 1, mas que nessa ele foi muito mal, e que eu também, como atleticano, assim como disse o Lélio, me senti magoado, triste, traído. Eu assino embaixo, porque o que ele falou, especialmente se tratando de um rival que viveu, né, tanta coisa contra o Atlético, com ele dentro do campo, pra mim ali ele cometeu um erro grave, e eu respeito muito o torcedor que vai rebaixar o Reinaldo, vamos dizer assim, na ordem aí dos ídolos, porque isso é uma avaliação muito individual. Eu respeito muito o Lélio, o Seabra também, obviamente, e todo mundo que tem visões diferentes nesse caso. Colombo, e pra você, querido? Você não viveu essa época do Reinaldo, mas obviamente, assim como o Frossá, né, que aí dá um orgulho danado na gente, né? Você tem essa questão de estudar muito, né, de olhar muito o passado e de entender, porque é assim que a gente se torna jornalista, então acho que esses meninos são um orgulho. Como é que você sentiu? Você também conversou com muito atleticano e tal, deve ter recebido muitas mensagens, como eu recebi, o Frossá deve também, o Lélio, enfim. Como é que você entende tudo isso? Conversei isso com o maior atleticano que eu conheço, o maior pra mim, que é o meu pai, inclusive. Passou por uma cirurgia hoje, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, um abração pra ele, que bom. Exatamente, antes desse procedimento a gente estava conversando justamente sobre isso, inclusive colocando o Lélio na roda aí pra ele mandar um áudio pra gente e contar um pouco mais desses bastidores que ele sabia. Senti traição, Dimara.
sentir traição. Para mim fica muito claro, diante do contexto que o Lélio falou e vivenciou, diante do contexto que o Frossard falou e estudou, sentimento de traição. É incabível uma declaração dessa frente ao tudo que o Reinaldo representou pro Atlético e representou na história recente, né? Se eu não vi o Reinaldo jogar, Dimara, eu vi sempre o Reinaldo fazer parte de alguma campanha publicitária do Atlético. Eu vi sempre o Reinaldo ser exaltado pelo Atlético nos dias atuais. Eu vi o Reinaldo chorar, emocionado com o título do Atlético em 2021, quando estava muito próximo de ser concretizado a fila dos 50 anos, que ele não conseguiu, né, tirar o Atlético, fazer esse jejum ficar menor. Então o sentimento é puro de traição, porque acho que é muito do que o Frossard falou, sabe? O contexto levou o Reinaldo talvez a falar uma coisa que, se ele no fundo da alma sente dele, poderia ter preservado pelo que o Atlético fez para ele também. Porque a gente fala muito do que o Reinaldo fez pro Atlético, mas também do outro lado tem o que o clube fez, né? Então eu acho que faltou ao Reinaldo ter a cabeça, por exemplo, a mesma que faltou para ele, como no final de carreira, ele inexplicavelmente assinou com o rival e ninguém entendeu por que o Reinaldo, àquela altura do campeonato, fez aquilo. Então, para mim, o sentimento é de traição. Eu já tenho uma predisposição a não ter o Reinaldo como ídolo, porque justamente eu não assisti, não faz parte da minha época, eu não vivenciei, mas eu sei o que ídolos fazem. E ídolos não fazem o que ele fez. Talvez os ídolos façam isso aqui, roda pra mim e tal. Eu sei que o Cruzeiro tem vários ídolos, né? Tostão, Dirceu Lopes, enfim, colocaria qualquer um deles aqui. Mas esse é um ídolo mais recente e é ídolo mesmo. Olha o que o ídolo faria. Tá sem áudio, galera. Você tem a sua passagem pelo Coritiba, que é ídolo, né? A passagem pelo Cruzeiro, um ídolo. A passagem pelo Palmeiras, um ídolo, né? Para você seria normal treinar essas equipes? Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Hoje, como treinador, o que eu vejo para eu trabalhar é que o cara acredite naquilo que eu acredito do futebol, porque senão não adianta. Pode ser em um desses 3 clubes ou pode ser num outro. Se eu for pra... Treinaria o Atlético? Treinaria o Atlético. Eu tenho um respeito absurdo pelo Atlético. Você não jogaria, né? Mas treinaria. Assim, então, mas aí é interessante. Mas... Eu, por exemplo, eu recebi um convite num momento legal da minha carreira. Eu ainda jogaria num bom nível, como eu joguei no Curitiba meus 2 últimos anos. Dei azar, o Atlético foi campeão da Libertadores. Em 2013. Em 2013. E eu tive um papo que para mim foi o melhor papo que eu tive de futebol na minha vida, que foi com o Calil. Na época o Calil era presidente do Atlético. O Calil me explica o Atlético Mineiro de fora a fora, de quando o pai dele ainda era presidente e ele era só um rapaz ali que acompanhava. Ele contou muito de jogadores que jogaram no Cruzeiro e no Atlético, e ao contrário também, jogou no Atlético e depois jogou no Cruzeiro. E eu agradeço pelo papo, foi espetacular, e falo para ele que eu ia respeitar a minha história como atleta. Hoje não, hoje é um fato novo, eu sou um treinador de futebol e um treinador de futebol estou no mercado. Tanto que o meu início de carreira acontece no São Paulo, no qual não tinha relação nenhuma com o São Paulo. Tá aí. É isso? É isso que o ídolo falaria, Lélio? Com certeza. É isso. Posso ser treinador? Posso. Jogar, não. Exatamente. É igual o Zico. Talvez, se ele recebesse propostas aqui de outras equipes, ele poderia ter sido treinador, como Sim. ele foi lá na Turquia, foi no Japão e tudo mais. Exato. Mas o Zico, no Brasil, ele é um jogador de uma camisa só. Aliás, hoje eu estava conversando com meu amigo Alexandre Elian e ele se lembrou bem. Zico, Júnior e Leandro. Né? 3 jogadores da Copa de 82, jogadores de uma camisa só. O Júnior jogou na Itália, jogou no Torino e tudo mais. Se eu não estiver enganado, jogou em outras equipes até menores, como Pescara, né? Mas aqui no Brasil, ele jogou no Flamengo. E foi técnico de quem? Do Corinthians. O Leandro só jogou no Flamengo mesmo. E parou. Parou. Hoje ele é dono de uma pousada lá na região na região dos Lagos do Rio. Então é isso aí. E realmente o Calil fez uma proposta, o Alex já tinha revelado isso, o Atlético tentou, o Calil conversou e ele falou: não, eu respeito a minha história que eu tenho no Cruzeiro, não dá para jogar pelo Atlético. É o jogador que age dessa maneira. E como a grande parte dos gringos agem dessa maneira. Sim. Ah, não, jamais jogaria no rival.
O Montijo esteve conosco semana passada. Falou a mesma coisa. O próprio Sorin já falou isso, entre outros, milhares aí, dos dois lados. Por isso a diferença do ídolo. Frossá, é isso que um ídolo tem que dizer? Eu posso ser técnico, hoje eu sou técnico, é uma outra conjuntura, mas eu fui ídolo, eu não vou jogar. E perdeu de ser sem campeão dúvida, da o cara que atinge... Né? Pois é, exato, perdeu a chance de ter esse... sem dúvida nenhuma, Dimara, é uma postura que a gente espera de um jogador que tem uma identificação muito grande com o clube. Tenho certeza que esse cara, que, por exemplo, da camisa que eu tô vestindo aqui, né, que tá vivendo uma temporada que é a pior dele em desempenho pelo Galo, apesar de ter agora entrado muito bem no jogo lá contra o Del Valle, se perguntarem pra ele se ele jogaria no Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida da resposta. Flamengo, a mesma coisa. Um cara que sabe o tamanho que ele tem na história do Atlético, e tudo bem, se amanhã, né, não for ficar, alguma coisa acontecer, for sair, vai jogar nos Estados Unidos, vai jogar fora do país, como disse o Lélio, o caso do Júnior na Itália, não tem nada a ver. Agora, quando você cria uma identificação, e principalmente uma identificação da forma como é a Reinaldo e Atlético, né? Não é uma identificação criada, é uma identificação nativa. Estamos falando de uma prata da casa, um mineiro, atleticano, raiz, né? E que passou por todo... Raiz, exatamente. Então, Reinaldo, pra mim, está pro Atlético como Zico está pro Flamengo. É aquele personagem, sabe, que você pensa num clube e você pensa automaticamente naquele cara. É uma relação intrínseca ali. Então, enfim, é o que a gente tá falando. Reinaldo, infelizmente, foi muito mal e aquilo, ganhava o quê falando isso, né? Isso é uma coisa que ficou me martelando na cabeça também. Né? Qual foi o benefício dele falar isso? Se ele responde da forma como a gente esperava, a torcida do Flamengo não ia ficar brava com ele, porque, cara, é a resposta óbvia. Não, respeito muito o Flamengo, beleza, parabéns lá pra história do Flamengo, mas a minha história no Atlético, exato, é um rival e eu não jogaria não, prefiro manter minha história no Galo. Pronto, mas não, falar, enfim, criou uma indisposição com a torcida que idolatra ele, sempre idolatrou, e jogou pra galera ali, enfim, pra mim, tô com os meninos aí, acho que o sentimento de traição cabe, sim, a palavra é dura, mas eu acho que cabe, não deixo de ter o Reinaldo como ídolo, pelo que ele fez dentro do campo, pela história dele linda, mas perde um pouco da moral que tinha, sem dúvida nenhuma, com grande parte do torcedor do Galo, de maneira. Valeu, Frossá, obrigada, querido. Valeu, sempre um prazer. Só o último nome aqui antes que eu esqueça, um cara que tinha tudo pra ser ídolo, muito ídolo do Galo, assim, só não primeira prateleira, porque infelizmente não ganhou, bateu na trave e manchou um pouquinho dessa reputação pelo que fez, é o Guilherme centroavante. É um cara que, em todo debate, gera uma discussão. Tem gente que tem como ídolo por tudo que fez, 99, e tem gente que risca da lista de ídolos por ter jogado no Cruzeiro, feito aquele gesto de silêncio pra torcida do Galo num clássico. Então, esse tipo de postura... Eu acho que no fundo, o cara não vai admitir isso nunca, até pelo orgulho, mas eu acho que no fundo, o cara se arrepende, falando, acho que fui mal e paguei com traição a quem sempre me deu a mão, já diria a música da Beth Carvalho. Fica aí pra vocês comentarem. Grande beijo, até a próxima. Obrigada, querido, obrigada. Boa lembrança ali do Frossá, essa questão do Guilherme. Lembrar de um cara também, que aí nós vamos falar dos dois lados, que é muito ídolo de um lado e muito ídolo do outro, está em todas as listas quando a gente faz o maior Cruzeiro de todos os tempos e o maior Atlético de todos os tempos, que é o Nelinho. Grande lateral direito, Manuel. Nelinho, grande ídolo. E é ídolo mesmo. E aí, Lélio, eu tava comentando exatamente isso na redação. O Nelinho, ele é tão ídolo, mas tão ídolo, que todas as vezes que você vai fazer alguma matéria com ele, alguma conversa e tal, ele conta uma coisa do Atlético, ele conta uma coisa do Cruzeiro, ele conta uma coisa do Atlético, ele conta uma coisa do Matheus tá me lembrando aqui do Palinha também. Também. Na verdade, eu acho que o Palinha também, mas o Nelinho tá na prateleira. O Nelinho, gente, em relação ao jogador. Mas é porque depois o Palinha, né, o nosso saudoso e querido Vanderlei Eustáquio, o Palinha, o Palinha, depois como comentarista, chutou o balde. Mas ele sempre foi cruzeirense, ele nunca negou e tal. Sim. Então, quando tinha que zoava, ele não tava muito nem aí, não. Mas o Nelinho, mas o Palinha é o seguinte, ele é um dos maiores jogadores da história do Atlético. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. Sim. Ele jogou muito bem pelo Atlético e formou um meio de campo espetacular.
Chicão, Cerezo e Palhinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. Era o time de 80, né? Que perdeu na bola lá no Maracanã agora que o Reinaldo falou, né? Porque aquela narrativa dele, então, do assalto do Aragão, pra mim passa a ser falsa, então. É verdade. Pesquisa nossa tá lá então, youtube.com/otempo, youtube.com/@otemposport. Você pode também comentar sobre essa questão aí do Reinaldo. Antes de passar para o próximo, que na verdade é o recado do Seabra, ô Rafa Nobre, você viu ali o Alex falando num outro ritmo, né, numa outra coisa, né, treinador, ok, a minha profissão agora, né, inclusive comecei no São Paulo, que é uma coisa que nunca tinha sido, né, não aparecia para mim, ou não tinha história com o São Paulo, né, mas nas equipes que ele jogou, né, onde ele é ídolo, né, Palmeiras, o próprio Coritiba, o Cruzeiro, o Fenner e tudo mais. E ele diz dessa conversa com Alexandre Calil, e eu me lembro, né, perfeitamente quando aconteceu isso, e o Alexandre mostrou tudo que ele teria. Isso foi quando ele estava com aquele problema na Turquia, né, que ele iria voltar ao Brasil. Essa entrevista foi pro Dimar Entrevista, Léo Campos participou comigo, vocês viram aí que a pergunta inclusive é do Léo. É diferente, né? É uma forma diferente de falar, é um respeito, né? A torcida se sente respeitada. E a do Atlético também não se sente magoada, porque ele fala de tudo que foi feito e tudo, mas ele falou, olha, maravilhoso, sensacional, foi a melhor conversa sobre futebol que eu tive, mas eu respeito a minha história. Acho que a torcida adversária até espera, né, que essa seja a resposta. Acho que soa até de uma forma estranha, né, essa declaração pro Reinaldo, pros próprios flamenguistas, né? Eles quando escutam isso do maior ídolo do Atlético, ou um dos maiores ídolos, né, do clube, levando em consideração essa história recente aí de Ronaldinho, de Hulk também, pega mal até pra torcida adversária, né? Acho que a turma não espera isso. São duas personalidades completamente diferentes, né? De duas cabeças completamente diferentes, né? O Reinaldo, dentro da história que o Lelhão inclusive trouxe aí, uma história do Reinaldo em relação a esse trabalho quando ele ainda era jogador, né? E um trabalho do Alex também, como é que ele levava em consideração, né? E aí acho que dá pra gente falar, pelo menos pra mim, posso falar um pouco melhor, como que o Alex trabalha essa idolatria, né, em todos os clubes que passou. São duas pessoas completamente diferentes, né, que aí a gente fala de extremos, né, um cara que trata essa idolatria de uma forma muito especial, peculiar, e não por acaso ele é ídolo, né, não precisa de nenhuma encenação, de nenhuma postagem, de nenhuma vibração diferente, né. Eu também tenho de verdade até uma certa irritação daquele jogador que força a idolatria, né? Dá um carrinho na lateral e vibra pra torcida, pra mostrar que eu sou... O ídolo não precisa de nada disso, né? Ele faz e por si só, essa idolatria ela nasce, ela acontece e o futebol acaba mostrando isso. O Alex fez de uma forma muito natural isso, porque de fato ele trata a idolatria como algo importante, não só pro futebol, né? Pra vida mesmo.